Boa tarde a todos. Agradecer ao senador Paulo Paim, à senadora Leila, ao senador Hamilton Mourão, que estava aqui, e Zenaide Maia, senadora do meu estado, por ter sugerido o meu nome. E começar falando, primeiro, desejar solidariedade ao povo gaúcho e o pesar para as famílias que perderam os seus entes queridos. Eu vou me alinhar à fala do ministro do TCU, Augusto Nardes, falando de ESG, que essa é a minha especialidade. O que nós temos hoje, com essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a questão dos eventos climáticos, da emergência climática, do aquecimento global, já há um bom tempo vem causando desastres no mundo inteiro, né? Mas, infelizmente, o humano, às vezes, precisa sofrer para acordar para algumas coisas, né? O secretário-geral, Guterres, toda vez que ele abre aquelas COP, ele fala que nós estamos falhando em deter o aquecimento global e a gente já passou de 1,4, o que estava se prevendo para 2030. E os eventos climáticos que nós estamos passando agora são piores do que eles já estavam estimando. Recentemente, agora, acho que a geleira do juízo final se movendo, derretendo, mais do que os cientistas previam, e se aquela geleira derretendo, é 1 metro de água no mar que sobe. Então, toda a área costeira do planeta inteiro vai submergir. Agora, dando dados, entendendo o que o Brasil está passando, essa situação toda, estamos falando em bilhões para recuperar o Rio Grande do Sul, e como é que a gente vai fazer o Brasil ser resiliente às questões climáticas? Não tem como fugir disso. Tudo vai se falar sobre isso, as questões climáticas, as questões do aquecimento, as questões das emergências, é pauta no mundo inteiro e será sequencial isso. A única certeza que nós temos é que vai piorar, infelizmente vai piorar. Então, nós temos que nos adaptar a isso. O cálculo da SP Global, só para os senhores terem uma ideia, 4,4 trilhões de dólares se perde anualmente em eventos climáticos, 4,4 trilhões. São 2 Brasil por ano que se perde no mundo inteiro. Tá? As pesquisas todas, a última pesquisa da Quest já colocou que 99% das pessoas acreditam que a tragédia do Rio Grande do Sul foi proveniente de aquecimento global. Então, acho que não estamos mais discutindo sobre o negacionismo do aquecimento. É uma realidade, é uma tragédia. O ministro do TCU falou de forma muito clara, governança, medir os riscos. O ESG é isso que as empresas estão fazendo no mundo inteiro, cuidando dessas questões. Uma, porque eles estão perdendo muito dinheiro, lógico. A outra, porque os consumidores, as pessoas, estão olhando para isso de forma muito veemente, rejeitando o produto, rejeitando empresas que não estão olhando para isso. É uma realidade no mundo inteiro. Então, para a gente só ter uma ideia, o movimento de ESG previsto para chegar em 2025, das empresas no mundo vai chegar a 53 trilhões de dólares, só investimento em ESG. Né? No Brasil, só 59 fundos de investimento em 2 bilhões de dólares, tá certo? O prejuízo, só nos primeiros 9 meses do ano passado, 295 bilhões de dólares o mundo perdeu, só nos primeiros 9 meses do ano passado, sem contar essas últimas tragédias que nós tivemos. São 16 bilhões e meio em 22 a perda do setor da agropecuária no Brasil, por evento climático. Então, a gente sabe que estão se estudando a Embrapa, que tipo de semente, que tipo de planta vai conseguir perdurar daqui 10 anos. Nós já estamos tendo um problema de alimento no mundo inteiro por causa do aquecimento climático. Então, só tirando as questões desses eventos, dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós temos a questão do alimento. Né? Como é que essas sementes sobreviverão nesse clima mais quente? E já é para agora. Então, assim, olhar para essas questões climáticas, acho que assim, os políticos, as empresas, a sociedade, os cientistas, não tem como fazer nada sem olhar para isso. A gente falar em fazer pontes, fazer estradas, qualquer obra pública, se ela já não tiver a visão de resistência a impacto climático, não vai dar certo. A gente viu Taiwan com um terremoto de magnitude mais de 7,
morreram 9 pessoas, mas nenhum prédio caiu. Por quê? Porque aquelas comunidades já estão acostumadas a esses eventos climáticos. No Japão, a educação das crianças já começa aos 6 anos de idade. Como enfrentar isso? A gente viu aquele episódio do avião que pegou fogo, como é que aquela rapaziada desceu tranquilamente? Quer dizer, elas estão condicionadas a isso. A gente vai ter que levar isso às escolas, às universidades, essa educação para lidar com esses eventos climáticos, para reduzir o impacto que a gente vai ter. E colocando o seguinte, o Brasil, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, aprovou há pouco tempo a Resolução 93, que fala sobre a adesão ao IFRS. É um relatório de sustentabilidade daquilo que o ministro do TCU está falando, que fala sobre as empresas, como é que elas cuidam das questões ambientais, sociais e de governança e como é que isso impacta na questão financeira. A partir de 26, todas as empresas de capital aberto serão obrigadas a utilizar esse relatório. As empresas públicas, pelo que eu vi o ministro Fernando Haddad falando, também vão ser obrigadas. Ou seja, por que isso é importante? Porque o mundo inteiro está aderindo a esses relatórios. O sistema financeiro está aderindo a esses relatórios. Significa que as empresas serão obrigadas a serem responsáveis, obrigadas a relatar os impactos que elas causam no meio ambiente e o que ela contribui com relação aos impactos climáticos e sociais, né? Isso é muito importante frisar, porque não adianta a gente falar das questões climáticas, ambientais, sem falar das questões sociais. A gente sabe que esses impactos climáticos atingem de forma diferenciada cada camada da população. A gente sabe que no Rio Grande do Sul as camadas mais pobres estão sofrendo muito mais e vão ter muita dificuldade de voltar a resistir sobre isso. Por fim, eu queria colocar o seguinte, a questão do ESG fala muito sobre a questão reputacional, risco reputacional. É isso que derruba a maioria das empresas no valor da sua bolsa quando ela comete alguma irregularidade, seja ambiental, seja social. Mas também é o que dá atratividade para investimentos nesse capital. O Brasil, segundo uma matéria da McKinsey, coloca a joia verde escondida, a oportunidade do Brasil de se tornar uma potência de sustentabilidade. Então, vamos entender, em toda crise gera uma oportunidade. E o Brasil, a gente já ouviu falar muito sobre isso, é um manancial de potência nessa área de sustentabilidade, e isso, como o secretário Douglas falou aqui, é dinheiro. Então, descarbonização, crescimento sustentável, energia renovável, hidrogênio verde, biomassa, biocombustível, mercado de carbono, infraestrutura e investimento. O Brasil oferece isso naturalmente. Agora, o que é preciso? Olhar para isso apenas e ficar falando? Não, é preciso se adequar às questões de regulamentação internacional, porque esse dinheiro que virá, tem o dinheiro, como a senadora falou, que precisa ser colocado via ONU, via ajuda, mas tem o dinheiro de investimento. E esse dinheiro é gigantesco que pode vir para o Brasil. Por que vem para o Brasil? Porque, por exemplo, vai usar a matriz energética do Brasil, 80% ela é renovável. Nos relatórios dessas empresas, usar uma energia renovável, ele ganha ponto. Uma empresa na China, ela gasta 70 vezes, polui 70 vezes mais, porque a matriz energética chinesa, que está em transição, é a base de carvão, de termoelétrica, né? Então, produzir no Brasil é sustentável. O que a gente precisa fazer? Adequar as questões regulamentais, adequar as questões de mão de obra, também para poder atender essas demandas. Então, só para a gente fechar, tem uma pesquisa que coloca o seguinte, nas questões climáticas, nas questões de impacto social, nas questões ligadas ao ESG, uma empresa sozinha, ela tem efetividade de 8%. Apenas o governo, 11%. Governo e empresas trabalhando separadamente, 28%. Governo e empresas trabalhando em conjunto, 44%. É 6 vezes mais a produtividade, o índice de resultado entre governo e empresa trabalhando junto. Então, é preciso alinhar sobre regras que estão no mercado. O ministro do TCU falou isso de forma muito clara. Se o Brasil se adequar, os governos se adequarem àquelas questões de governança,
as empresas não temerão de investir conjuntamente. Não temerão de investir conjuntamente, por quê? Porque vão estar trabalhando com os mesmos objetivos. Então, finalizando, acho que assim, é uma tragédia enorme que a gente sofreu lá no Rio Grande do Sul, e isso pode trazer uma dose de realidade, de impacto, de impulsionamento. Então, senadora Leila, senador Paim, é importante agora pegar esse movimento, essa situação e impulsionar isso de forma a gente poder melhorar essa questão no país e atrair investimento, e atrair dinheiro grande, porque vai precisar desse dinheiro para a infraestrutura no Brasil. Obrigado.